Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Para marcar a data, mães lançaram uma exposição com fotografias de crianças que possuem o transtorno. A ideia é disseminar informações sobre o problema e acabar com o preconceito. A iniciativa da exposição, chamada de Anjos Azuis, um olhar ao desconhecido, partiu de um grupo de mães de crianças que têm o autismo. São 15 fotografias tiradas pelo fotógrafo brasiliense Kazuo Kubo, que mostram crianças de 3 a 15 anos. Para esta mãe organizadora da exposição, a ideia é acabar com o preconceito contra crianças que têm o transtorno. Na verdade, a gente quer derrubar estereótipos e derrubar o preconceito que as pessoas fazem de como é um autista, né? A gente quer mostrar aqui que os nossos filhos, eles sorriem, eles olham, eles interagem, eles brincam, eles são crianças como outra qualquer. E nós sentimos um preconceito da sociedade muito grande em relação a isso. O transtorno compromete a capacidade de desenvolvimento de relações sociais e da comunicação. No Brasil, não existe uma estatística oficial de pessoas que sofrem de autismo. Estima-se que sejam pelo menos 2 milhões. A organizadora da exposição explica que já existem leis para melhorar a qualidade de vida de quem tem autismo. O problema é que muitas não são colocadas em prática. Há uma guerra grande, por exemplo, das escolas em relação aos monitores, que os autistas teriam direito a um monitor em sala de aula, um acompanhante em sala de aula. E isso sem ônus para os outros pais. Isso estou falando no caso das escolas particulares. Mas eu acho que antes disso tudo, eu acho que a gente precisava saber no Brasil, o que falta é saber quantos autistas realmente são, que nós temos. Eu acho que o que se tem, esses 2 milhões, é um número meio que fictício. A exposição vai até o dia 13 de abril em um shopping de Brasília. A entrada é gratuita. E para falar sobre os direitos dos mais de 2 milhões de brasileiros autistas, como foi citado aqui na reportagem, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça desta quinta-feira a advogada Fabiana Gadelha. Doutora Fabiana, obrigado por estar aqui. Qual a importância de se quantificar, saber quantos brasileiros são autistas? Na verdade, isso vai viabilizar a execução de políticas públicas. Hoje sabemos que esses 2 milhões foi feito a partir de um cálculo de que a cada 162 nascimentos, uma pessoa nasce com autismo. Então, isso é maior do que o número de pessoas com AIDS junto, né? Então, é um impacto muito grande. Então, isso aí vai definir o tanto de orçamento que o governo vai poder investir na adequação dessas pessoas à vida comum. Hoje, o olhar para os autistas ainda é muito tímido por parte da União? Eu não vou dizer que é tímido, isso é fruto não só da União, mas das famílias, da sociedade, que como é uma característica que não está definida, né, na fisionomia da pessoa, que você não tem um diagnóstico precoce, as pessoas normalmente sabem que são autistas a partir dos 6, 7 anos, principalmente no Brasil, onde essa dificuldade de diagnosticar, isso dificulta a inclusão da pessoa em situações onde ela poderia se desenvolver melhor, como, por exemplo, atendimento multidisciplinar, de fonoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional. E isso aí, com certeza, favoreceria o desenvolvimento pleno dessa pessoa, o mais cedo possível. Se falou na reportagem sobre preconceito. É realmente um grande problema? Como se quebra isso? Além de ações individuais, de iniciativas de mães, de familiares, campanhas não deveriam existir para explicar para a sociedade quem são os autistas? Na verdade, já existem campanhas, não só dos autistas, mas de todas as pessoas com deficiência, mas a sociedade ela ainda não está preparada para abraçar as pessoas diferentes. As pessoas diferentes, elas às vezes incomodam um pouco na habilidade social, no dia a dia, no convívio. Elas exigem das pessoas posturas que às vezes o comércio não quer assumir, como o caso que a moça disse. As escolas, elas ainda não estão preparadas para receber esse aluno. A uma porque ela não sabe por que ele não aprende no tempo das outras, por que ele não entra naquele quadradinho. Então, as pessoas, elas exigem que o desenvolvimento de uma criança se dê. Dos 2 aos 4 faz uma coisa, dos 5 aos 6 faz outra. Por que uma pessoa com uma deficiência diferente ou então com autismo, por que ela não entra nesse quadradinho? E isso tudo é uma dificuldade, às vezes até uma falta de preparo. Informação hoje nós temos, mas quanto mais informações, temos que ter também um compromisso. Normalmente as pessoas só se comprometem quando aquilo atinge o seu convívio,
quando você tem um familiar, quando você tem um filho de um amigo. Então, esse preconceito se dissipa na proporção que você tem mais informações sobre essa pessoa. E a nossa legislação? Existe uma legislação específica para o autista ou ele entra de pessoas com deficiência intelectual? Nas duas. Foi um alcance da sociedade, das famílias de pessoas autistas que tivesse, a partir de 2012, o reconhecimento do autista... Bem recente. Bem recente. Como uma pessoa com deficiência. A partir daí, ele passaria a usufruir de todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem. Por exemplo, de acesso ao ensino regular, de isenção de tributos na aquisição de veículo automotor, sendo ele a pessoa que vai dirigi-lo ou não. Então, ou seja, uma família que pode adquirir um carro 21% mais barato, se ela submete a essa isenção do imposto federal, como do imposto estadual e do IPVA também, ela vai poder usufruir disso enquanto a criança é pequena, né? Do direito de você receber o benefício de prestação continuada, que é uma assistência do INSS para pessoas que se enquadram dentro da lei, ou seja, que recebam até 1/4 de salário mínimo por pessoa na família. Então, não basta ser autista para que eu tenha direito a receber um salário mínimo de benefício. Eu tenho que ser autista e, ao mesmo tempo, me enquadrar dentro da limitação do orçamento familiar. Eu vou ter direito a N coisas que as pessoas com deficiência têm. Só que isso você só vai realmente conseguir se você diagnosticar o autismo. Então, é diferente. O diagnóstico não é simples. O diagnóstico não é simples. Ele envolve muitos profissionais, ele envolve recursos financeiros, disponibilidade do Sistema Único de Saúde, de estar capacitando os seus profissionais para que possam reconhecer o mais cedo possível. Foi editada agora em 2013 as diretrizes para atendimento à pessoa com espectro autista, com transtorno do espectro autista, pelo Ministério da Saúde, objetivando o quê? Capacitar profissionais da rede de atenção para que se possa identificar o mais cedo possível. Então, o autismo tem algumas características que você pode confundir com uma criança tímida, com uma criança fechada, às vezes até com uma criança mimada, mas não é, porque ele é uma condição que inviabiliza a pessoa de ter uma comunicação comum. Então, ele foge do contato visual, ele não atende quando ele é chamado sem ver a pessoa chamando, ele não se interessa por brinquedos que normalmente uma criança naquela idade se interessaria. Então, ele vive, como as famílias relatam, num mundo que é só dele. Então, é difícil de você perceber isso numa criança de 1 ano, de 1 ano e meio. Ela é indiferente, ela tem um transtorno psiquiátrico, né? Ou ela tem autismo. Então, muitas pessoas, às vezes, elas são diagnosticadas com autismo na vida adulta, após uma série de fracassos emocionais. Então, o viver com autismo também, ele impacta na vida da família. Porque aquela família, às vezes, sente aquela criança não gosta da mãe, não gosta do tio, aquela criança não brinca com os priminhos, ela não se envolve com os colegas da sala de aula. Então, quando você não é simpático, quando você não é afetivo, é natural que as pessoas acabam te excluindo do convívio. E essa exclusão só piora a situação da pessoa e da família, que fica cada vez mais a parte do mundo social. A doutora Fabiana Gadelha continua com a gente aqui na bancada do Jornal da Justiça. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. A advogada Fabiana Gadelha continua comigo aqui na bancada do Jornal da Justiça no Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Doutora, nós falamos da deficiência intelectual, os benefícios das pessoas com deficiência intelectual que existem por garantia de lei. O autismo necessariamente tem uma deficiência intelectual? Não necessariamente. Veja bem, a lei garante alguns direitos à pessoa com deficiência. Nem todas as pessoas com deficiência têm deficiência intelectual. Então, o cadeirante, por exemplo, ele tem uma limitação de andar, mas ele tem o seu cognitivo perfeito. E o autismo, ele não necessariamente vem aliado a uma deficiência intelectual, muito pelo contrário. Existe uma forma mais moderada de autismo, que é a síndrome de Asperger, onde as pessoas elas têm um nível intelectual normal ou até superior à média, e elas são consideradas gênios, né? Justamente porque elas conseguem se concentrar de tal forma num projeto e elas se alheiam à comunicação social, à afetividade. Então, pessoas que se dizem, né, que especulam-se que elas tenham essa síndrome, que seria uma das formas do espectro de autismo, seria o jogador Messi, que ele é
né, todo mundo conhece, ele é extremamente habilidoso na técnica do jogo, mas ele tem uma dificuldade de interação, né, social. Einstein, Bill Gates, mas não necessariamente ele tem uma deficiência intelectual. Não deixa, se comprovado cientificamente, através de diagnóstico médico, de que ele tem a síndrome de autismo, ele tem deficiência, mas ele não tem deficiência intelectual. Nossa legislação precisa avançar mais no cuidado com as pessoas autistas? Eu acho que a legislação, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela alcançou os direitos a que essas pessoas têm. O que falta é compromisso do Executivo, do Judiciário, em executar as práticas. Então, se temos escolas regulares para todos, temos que exigir que essas escolas realmente não só recebam, mas que possam receber, acolher e garantir o desenvolvimento pleno dessas crianças. Se as pessoas com deficiência têm direito ao trabalho, temos que garantir que as empresas possam contratar sem discriminar essas pessoas, né? Além das cotas. As cotas são muito importantes para o ingresso dessa pessoa, mas mesmo que essa pessoa esteja trabalhando por força de uma cota, aquela empresa tem que oferecer condições para que ela possa se desenvolver. A única coisa que eu penso que a legislação poderia avançar é no cuidado com a família, porque a família da pessoa com deficiência, ela sofre o impacto dessa circunstância. Ela tem que se ausentar do trabalho, a mãe, o pai, ela tem que ter mais recursos para poder custear. As terapias não são baratas. As terapias não são baratas. O poder público não oferece na medida que precisa, né, a terapia para todo mundo e nem na quantidade que precisa. Então, as pessoas têm que socorrer ao plano de saúde. O plano de saúde, por si só, limita o número de atividades, né, que você pode custear. Então, a lei ela já existe e ela garante vários direitos. Mas será que eu tenho que sempre que entrar na justiça para garantir o meu direito? Porque quem tem que executar não consegue executar? Então, por exemplo, a lei, o Plano Viver Sem Limites, ele oferece uma série de garantias. Por exemplo, a pessoa com espectro autista, ela pode garantir preferência na aquisição de uma casa do programa Minha Casa Minha Vida. Mas será que é tão fácil como a lei determina? A lei já exige. A pessoa tem direito a um monitor na escola. Será que eu vou ter sempre que brigar? Será que eu vou ter sempre que exigir? E é claro que a escola ela tem que arcar com esse custo. Quando eu faço uma rampa de acesso num banheiro, um banheiro acessível, num serviço, numa escola, eu não vou cobrar daquela pessoa cadeirante, olha, você tem que pagar uma mensalidade e meia porque você que usa a rampa. Né? Então, a gente pode dividir isso em todo mundo, porque a sociedade é responsável. Então, falta esse comprometimento da sociedade com aquilo que a lei já define como direitos. Doutora Fabiana, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Justiça. Obrigada. E suas explicações, seus esclarecimentos sobre os autistas, que eu espero que sejam tratados com menos preconceito a partir de mais informações. Obrigada, boa noite.